Olá, eu sou a professora Alexandra e essa vai ser a nossa aula 3 da disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica, PPP-3. Na aula de hoje, nós vamos continuar vendo os desafios e as possibilidades na escrita acadêmica. Então, eu vou iniciar aqui o compartilhamento para ficar mais didático. Então, na aula de hoje, nós veremos o projeto de pesquisa, né? O projeto de pesquisa que é algo muito importante na vida acadêmica e, inclusive, na escrita mesmo, né? No processo de escrita. Nessa discussão, né, da pesquisa e prática pedagógica, né, que é o cerne da disciplina, eu acredito na associação indissociável entre pesquisa e ensino na formação de professoras e pesquisadoras, né? Então, pesquisadores e pesquisadoras, eu não vejo como separado, né, a docência da pesquisa. Em relação, né, ao que, né, você precisa ter e ser na questão, né, do projeto, algumas características são desejáveis. Conhecimento do assunto a ser pesquisado, curiosidade, a curiosidade é fundamental, né, na pessoa que pesquisa, criatividade, integridade intelectual, atitude autocorretiva, né, principalmente saber lidar com crítica, sensibilidade social, imaginação disciplinada, perseverança e paciência e confiança também na experiência adquirida com o tempo. A experiência é fundamental. E aí aqui é muito interessante quem tem, né, experiência de iniciação científica, de ter participado de projeto de pesquisa já na graduação. Isso faz muita diferença na formação de pesquisadoras e pesquisadores, né? Para que então, né? Afinal, para que afinal fazer o projeto de pesquisa, né? O projeto de pesquisa em humanidades deve versar sobre temática relevante socialmente e cientificamente. Deve contribuir para o aperfeiçoamento do debate e deve trazer alguma contribuição para a sociedade. Desejável isso. O projeto de pesquisa é importante para nortear a escrita acadêmica em trabalhos de conclusão de curso diversos, monografias, teses, dissertações. Então, em diferentes momentos, né, de formação na graduação e na pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. O projeto de pesquisa também é requisito obrigatório na inscrição em processos seletivos para programas de pós-graduação. E depois que você se forma, né, você conquista o título de doutor, ainda assim você precisa do projeto de pesquisa, né? O projeto de pesquisa é um dos melhores amigos de pesquisadoras e pesquisadores. Porque nós também utilizamos o projeto de pesquisa para a submissão em editais, né, para a obtenção de bolsas e fomentos à pesquisa, né, para o financiamento da pesquisa. E aí nós temos algumas agências, no caso do Rio de Janeiro, nós temos a FAPERJ, em âmbito nacional nós temos o CNPq, nós temos a CAPES, e outras agências de fomento aí que são fundamentais para o desenvolvimento científico do país. O que é, então, o projeto de pesquisa? Segundo a ADA Brasileiro, que é a referência que eu já indiquei aqui na aula anterior, né, com um livro de 2021, inclusive, essa autora diz que o projeto de pesquisa compreende a fase construtiva da pesquisa. Versa, portanto, sobre todo o planejamento. Acho que uma palavra fundamental no projeto de pesquisa é planejamento e execução da pesquisa. Nessa fase, o autor ou autora, né, deve se esforçar para esclarecer a comunidade acadêmica e leitores, em geral, as informações inerentes à sua proposta de pesquisa. Então, o primeiro passo aí é elaborar um projeto de pesquisa. E qual a estrutura? Qual a estrutura do projeto de pesquisa? Nós temos a capa, que é um elemento opcional, e aí os outros elementos não são opcionais, né? Folha de rosto, que deve conter o nome do autor, título, subtítulo, tipo de projeto de pesquisa, nome da entidade a que deve ser submetido, nome do orientador, no caso, né, de um processo seletivo, deve indicar o orientador, local e ano. Lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos e sumário.
E aí os elementos textuais, para mim, são os elementos mais importantes. Deve ter uma introdução, que deve conter o tema do projeto. Então, eu sempre digo que a primeira coisa, o primeiro parágrafo de um projeto de pesquisa deve dizer do que o projeto trata, deve falar do tema. Este projeto versa sobre, enfim, ou com este projeto eu procuro. 2, a delimitação do tema ou problema de pesquisa, que aí você vai utilizar a introdução para desenvolver, fazer os recortes devidos e justificar na sequência por que você defende a importância desse tema. Não? Então, você precisa justificar. É importante também a revisão de literatura. Nós vamos ter um outro encontro, né, um outro momento para pensar especificamente a importância também da revisão de literatura. Então, eu coloco a revisão de literatura logo abaixo da justificativa. Aqui eu trouxe um exemplo ainda da Ada Brasileiro, do livro dela, exemplos de delimitação ou perguntas científicas. Eu gosto muito de perguntas. Eu acho que perguntas, principalmente para quem está iniciando, né, está na graduação, vai fazer um TCC, eu acho que ter perguntas é algo que ajuda muito, inclusive serve de roteiro, né? Então, temos aqui algumas sugestões, alguns exemplos, né? De que modo os recursos tecnológicos podem ser utilizados como ferramenta didático-pedagógica no cotidiano acadêmico? Essa é uma questão, né, de pesquisa. Os fatores considerados na formação do preço das mensalidades da escola Y são eficazes para a sua saúde financeira? Enfim, então tem vários exemplos aqui de perguntas norteadoras, né? Aí a autora coloca: lembre-se de que é a pergunta que direcionará suas decisões. Então, portanto, invista, né, nas perguntas. Ter perguntas é fundamental. Eu acho que mais importante do que ter respostas é ter perguntas nesse momento, boas perguntas. Logo depois, nós vamos ter os objetivos, que eu também considero assim extremamente importantes. Qual é o objetivo desse trabalho que você está propondo? Você vai escrever um artigo, você vai escrever uma monografia, uma tese, uma dissertação, para quê? Para que você vai fazer esse trabalho? Então, o objetivo, né, na verdade, ele sempre vai começar com verbos. Então, uma característica de objetivos em projetos de pesquisa é sempre, né, iniciar ali com verbos. Verbos que expressem a sua intenção. Então, nós temos diferentes tipos de verbos. Por exemplo, uma intenção exploratória, você vai usar investigar, pesquisar, apontar, identificar, levantar, verificar, avaliar, comparar. Se você tem uma intenção descritiva, então os verbos vão ser descrever, caracterizar, delimitar, determinar, definir, traçar. Se a sua preocupação é explicativa, então você vai usar os verbos elucidar, explicar, esclarecer, analisar, avaliar. Se a sua intenção é meramente metodológica, então é especificar, operar, apresentar, discriminar, demonstrar, sequenciar, propor. Aplicada, né? Aplicar, executar, realizar, experimentar, esboçar, praticar. Intervencionista, propor, modificar, solucionar, colocar em prática, construir, formular, intervir. Então, vocês observem aí a variedade, né, nos tipos de objetivos. Algumas áreas e alguns projetos, né, pedem hipótese. Então, não é um item obrigatório, mas às vezes em seleções esse item é colocado. O que é hipótese, né? Quando couber, né? A hipótese é o seguinte: é a sua premissa, né? Por exemplo, julga-se, supõe-se, acredita-se, é possível que o gestor de projetos com tendência empreendedora consegue alcançar resultados mais positivos em virtude de sua coragem e criatividade. E aí você vai verificar isso na empiria, se essa sua hipótese, se ela se sustenta ou não. Né? Você vai ter uma premissa inicial e você vai a campo verificar se isso se sustenta. Às vezes não, às vezes no final você vai concluir que não é essa suposição, que você estava num caminho ali que não era isso mesmo, você vai provar outra coisa, né? Então, mas é interessante trabalhar também com hipóteses. Base teórica, né? A base teórica é algo também que é bem complexo, que é a fundamentação conceitual da pesquisa. Então, por exemplo, você vai trabalhar com o conceito de educação como prática de liberdade. Em quem você vai se amparar? Você vai se amparar em Paulo Freire, que vem defendendo, né? Defende essa ideia em vários livros. A própria Bell Hooks também defende educação como prática de liberdade. Eu vou trabalhar com a ideia de educação transgressora, né? Então,
mais uma vez, eu indicaria aí a Bell Hooks. Eu vou trabalhar com o conceito de interseccionalidade. Então, nesse caso, Patrícia Hill Collins. Vou trabalhar com a discussão gênero, raça e classe. Aí é fácil, né? Tem um livro já que tem esse título, que é um livro da Angela Davis. Então, você vai fundamentar a partir de alguns pressupostos de outros teóricos, né? E aí você vai dialogar com essa teoria, com todo esse referencial já existente. Metodologia, né? Metodologia é diferente de referencial teórico, né? A metodologia é o caminho que você vai percorrer. Quais são os procedimentos e técnicas que você vai utilizar? Por exemplo, trabalho de campo, pesquisa documental, pesquisa qualitativa, entrevistas, história de vida, enfim, tem uma infinidade de possibilidades metodológicas, de percursos metodológicos numa pesquisa, você pode conciliar, inclusive. Um item que eu gosto muito, que eu costumo avaliar quando eu sou banca de processo seletivo de mestrado, doutorado, é o item cronograma. Muitas pessoas deixam para o final, acham, né, que não é importante, fazem de qualquer jeito, mas o cronograma é fundamental, porque é ele que vai dizer se você tem noção de tempo e se a sua pesquisa, e se esse seu projeto é exequível, se esse projeto é viável. Então, o cronograma, ele fala muita coisa, ele mostra as suas fragilidades também. Nem sempre um cronograma perfeito vai também significar um êxito no final, mas um cronograma perfeito é um bom começo. Eu coloquei aqui um cronograma de atividades em 30 meses, isso normalmente é o padrão para bolsas, projetos de pesquisa de modo geral. E aí eles podem ser renovados, né? Eu coloco aqui alguns itens, né, nos meus projetos. Começo sempre pelo item revisão de literatura e aprofundamento teórico. Eu faço isso durante todo o período da pesquisa. Então, eu coloquei aqui no cronograma, só para explicar, de um lado a atividade, de outro lado o mês, eu coloquei 12 meses, né? A cada 12 meses. Então, equivalente a um ano. Eu faço durante todo um ano revisão de literatura, aprofundamento teórico, também faço a pesquisa documental e a análise das fontes, e em segundo momento eu começo a apresentar os resultados parciais, né? Faço comunicações em eventos científicos. Também palestras, cursos, bancas, tudo isso tem a ver com os projetos. Sempre procuro pelo menos um artigo científico, dadas as condições, né, de você ser pesquisadora e docente no Brasil. Então, nós temos que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Acho que uma média razoável hoje seria escrever pelo menos um artigo por ano, fruto de um projeto, né? Essa está sendo a minha média. Produção, no meu caso, né, eu tenho investido nisso, produção de material voltado para o público infanto-juvenil, enfim, e educação básica, e a cada final de ano eu faço ali um balanço, um relatório. Então, aqui é apenas um exemplo do cronograma que eu utilizo no meu atual projeto. O cronograma de uma tese vai ser diferente, né? Aqui já é um cronograma de uma pesquisadora que já é doutora. Aqui um exemplo de cronograma para uma estudante de pós-graduação. Né? Realização de disciplinas, créditos, aí coloca ali o prazo, isso é importante na vida de qualquer estudante, ter esse cronograma e para a vida, né? Para a vida de modo geral, e ter organização é fundamental na pesquisa e no estudo. Então, a primeira coisa, vai dar conta dos créditos, depois, levantamento bibliográfico, leituras, fichamentos, resenhas. Quando que você vai fazer isso? Colocar prazo para tudo. Redação do projeto de pesquisa, qualificação do projeto de pesquisa, aquisição do corpus para análise de dados, redação preliminar dos capítulos, redação do capítulo de metodologia, qualificação do texto preliminar, refinamento do quadro teórico, compilação e análise de dados, redação da análise de dados, redação da introdução, redação da conclusão, revisão do texto. Esse item, revisão do texto, é fundamental, tem que ser incluído no cronograma. Protocolo de entrega da tese e defesa da tese. Esse aqui é um cronograma, no caso, para uma tese, né, para uma pessoa que está fazendo um doutorado, mas eu acho que se aplica também, pode ser adaptado para uma monografia, para uma dissertação. Né? Referências, né, são os elementos pós-textuais. Depois que você escreve o projeto, que vai ter introdução, vai ter os objetivos, vai ter o quadro teórico, metodológico, o cronograma, aí você coloca lá, depois do cronograma, referências, né? Então, e anexo. E aí, uma pequena orientação, né, do formato, o projeto deve ser digitado na fonte tamanho 12, times, margens esquerda e superior 3 centímetros,
direita e inferior 2 centímetros. Você pode até utilizar notas de rodapé, mas não deve abusar. Então, as notas devem ter um caráter explicativo. E não deixar o texto muito poluído, muito pesado. Em torno de 30 páginas, não, em torno de 10 a 12 páginas. A quantidade de páginas de um projeto varia de acordo com os editais. Então, você pode ter uma orientação de serem 12 páginas. Se isso está escrito no edital, você tem que cumprir. Não descumpre o edital nunca. Eu já fiz processo seletivo em que o projeto podia ter 30 páginas, incluídas as referências. Né? Então, tem que observar se as referências estão incluídas no limite de páginas. Por fim, a proposta aqui de um exercício, né, para a disciplina, vocês vão lá no AVA definir, né, o que vocês entendem por quadro teórico e revisão de literatura no projeto de pesquisa. Né? E aí é importante pesquisar também, pesquisa na internet, não fiquem só também com a explicação que eu estou dando aqui, é importante que vocês avancem, que vocês leiam o material que está disponível, né, os links que eu coloco nos textos, mas pesquisem também na internet para poder dar conta aí do exercício proposto. É isso, até a próxima aula. Tchau!